meus irmãos e minhas irmãs, o que tem sido apresentado e oferecido nessas meditações encontrava-se já nos antigos manuais de ascética e mística. Havia, no entanto, a meu ver, uma falha naqueles manuais pré-conciliares. Fazer um equilíbrio entre a escalada pessoal de cada um em direção à montanha sagrada e sua vida eclesial e sua participação na igreja. No passado, muitas vezes se falava do que aqui tem sido exposto de maneira individual, como se esta pessoa, por si só, individualisticamente, pudesse chegar a um intimismo com Deus. Eu não gostaria que as minhas meditações se configurassem desta maneira. E assim, nesta meditação, eu gostaria de mostrar o verdadeiro alcance eclesial de tudo. Em primeiro lugar, estejamos convencidos de uma coisa: nenhum de nós é separado dos outros diante de Deus. Nós somos um pequeno tijolinho especial, único. Possuímos um nome, possuímos uma identidade, possuímos uma psicologia, uma personalidade, mas um tijolo foi feito para viver em companhia de outros tijolos, porque com um tijolo apenas não se faz coisa alguma. Ora, a Igreja Católica é um conjunto de muitos tijolos a formar o templo santo de Deus. Eu me ative quase que exclusivamente ao lado pessoal, pois um retiro espiritual é algo de pessoal também, mas não perdi de foco a copresença de cada um de nós na vida em Cristo, juntamente com os outros nossos irmãos da fé. Nenhum de nós, esteja seguro, pense que estará escalando a montanha sagrada, ou de acordo com a terminologia de São João da Cruz, que nos tem acompanhado nestes dias, nenhum de nós está escalando o Monte Carmelo sozinho, individualmente, sem se preocupar com os outros. As graças que recebemos de Deus são todas elas, sem exceção, graças eclesiais, e de uma forma ou de outra nós a recebemos enquanto membros da igreja. O nosso próprio sacerdócio régio, que é o sacerdócio batismal, não é um sacerdócio individualista como imaginou no passado Lutero, cada um exercendo por conta própria seu próprio sacerdócio cultual diante de Deus. Não, o Novo Testamento não nos deixa minimamente esta impressão. O nosso sacerdócio é um sacerdócio comunitário, é em comunidade, é em assembleia, e sobretudo na assembleia eucarística que nós exercemos o nosso sacerdócio. Ele é, não duvido, pessoal de cada um, mas não exclusivista, e nós não o exercemos de maneira individualista também.
esta escalada nós queremos fazer e nós somente conseguiremos realizar de mãos dadas com os nossos irmãos na fé. E por isto mesmo, estas pessoas tão cheias de Deus procuram também derramar um pouco de si fora e fazer ou permitir que o bom odor de Cristo que carregam consigo seja capaz de atrair muitos outros na mesma direção. Estas pessoas não são pessoas que se despreocupam com a igreja e com os outros membros da igreja. Mas ainda é preciso dizer outra coisa. A essência da vida cristã consiste no amor, e o amor é por natureza comunitário. Normalmente, quando se entra numa paróquia, não se percebe bem tudo isto que foi dito nas meditações precedentes. As nossas paróquias no Brasil são centros de atividades e de pastorais. Existem 1000 pastorais em cada uma das nossas paróquias, que são o vaso capilar da Igreja Católica naquele bairro, naquela comunidade onde um grupo reside e vive. Eu normalmente costumo dizer que as pastorais paroquiais deveriam ser uma consequência de um transbordamento de uma vida em Cristo. Então, sim, quando esta vida em Cristo começa a se transbordar, está na hora de realizar frutuosamente uma pastoral paroquial. Então, sim, se sabe profundamente, se sabe em raiz por que se dá catequese, por que se ensina a amar a Deus e ao próximo, por que se assiste a um doente, por que se vai ao encontro de um necessitado, por que se trabalha com equipes de casais e assim por diante. A meu ver, em algumas ou diversas paróquias, falta este transbordamento. Quando alguém lá chega, já lhe dão logo de imediato uma vassoura na mão. Entregam-lhe uma tarefa a ser realizada. Calma, esta pessoa primeiro precisa saber aonde pisou. Esta pessoa precisa saber por que está lá. Esta pessoa deve primeiramente encher-se de Cristo, mas depois vem o transbordamento. E então as pastorais passam a ter uma qualificação e um nível imensamente superior. Quando isto não se encontra nas nossas paróquias, uma pessoa que queira uma vida cristã exigente e de topo, como a que foi apresentada, precisa muitas outras vezes entrar em certos movimentos. Eu não sou contrário a nenhum movimento e acredito que todos sejam plenamente fruto do Espírito na nossa igreja. Mas a simples paróquia deveria já fornecer para quem o queira, para quem o deseje, esta vida em Cristo. E lhe deveria ensinar que só depois de alguns passos iniciais na santidade e na intimidade com Deus,
o seu apostolado será um apostolado mais profícuo, a sua pastoral será uma pastoral mais frutuosa, ela irá de coração a coração. Se muitas das nossas pastorais não são assim tão fervorosas e tão eficazes, é porque falta vida, é porque falta desdobramento de vida divina, é porque falta transbordamento desta vida nos nossos corações. Mas, repito, é sempre em igreja, é sempre nos preocupando com os outros, é sempre de mãos dadas que nós caminhamos e galgamos a montanha ao encontro de Deus. Os grandes místicos foram também, cada um a seu modo, pessoas de ação e pessoas profundamente eclesiais. Vem-me à mente Santa Teresa de Jesus, companheira de São João da Cruz na Reforma do Carmelo. Eu sou filha da igreja e morro como filha da igreja. Viveu uma vida contemplativa de silêncio e de solidão, fundando diversos carmelos reformados na Espanha, mas filha da igreja e agindo em prol da igreja e suplicando aquelas suas monjas de vida contemplativa que rezassem intensamente e se sacrificassem pela igreja da sua época e do seu tempo. Santa Teresinha do Menino Jesus afirmava que deveria dar as mãos aos maiores pecadores deste mundo, porque queria sentar-se à mesa com eles e desejava entrar no reino ou no céu juntamente com eles, e gostaria que seu céu lhe consentisse fazer um bem constante e continuado à terra, a nós que ainda somos peregrinos na nossa escalada em direção a Deus. No final da sua vida, já totalmente martirizada pela doença que a vitimou, a tuberculose, que na sua época era incurável, ela tinha que fazer, a pedido médico, caminhadas pelo claustro, e eram verdadeiros sacrifícios para o seu corpo já empobrecido ou já completamente debilitado pelo sofrimento e pela dor, ter que fazer aqueles passos. Mas ela se recordava dos missionários que, como São Francisco Xavier, no século XVI, caminhavam quilômetros e quilômetros nas circunstâncias mais incríveis para levar a mensagem da salvação a outros irmãos. E, sem nunca ter deixado o Carmelo de Lisieux, é padroeira dos missionários. Eu estou nesta meditação preocupado em fazer compreender que tudo aquilo que foi ulteriormente dito seja vivido dentro da igreja. Existe um momento eclesial único em que nós todos exercemos o nosso sacerdócio batismal
E vivemos o cristianismo de maneira muito privilegiada. É o momento da Eucaristia. Quando nós nos reunimos em assembleia para a palavra, para celebrar o culto divino, ele se compõe, em primeiro lugar, da escuta amorosa, atenta da palavra de Deus, e, em segundo lugar, da mesa da palavra, partimos para a mesa da Eucaristia, do sacrifício e da comunhão. Nós todos recebemos a mesma palavra. É claro que esta mesma palavra faz efeitos diversos em cada coração ali presente, porque são diversos os terrenos. Já nos disse uma parábola de Jesus. Existe aquele que é chão duro e a palavra não faz efeito algum. Existe aquele que é terreno pedregoso e a palavra germina, mas não frutifica. Existe aquele que se compara aos espinheiros, onde a palavra também é sufocada, literalmente. Mas existem nas nossas assembleias pessoas que estão bem dispostas e pessoas atentas a ouvir a palavra de Deus. Ali a palavra cai no terreno bom. E estas pessoas estão ali presentes também, num ato verdadeiramente comunitário. Eu não sou contrário aos nossos folhetos dominicais, por diversas razões, mas eles são perigosos, porque no momento em que a palavra fala, em que a palavra é proferida, ela deveria ser proferida por uma pessoa competente, deveria haver um serviço de microfonia perfeito na igreja, de tal maneira que uma única voz entrasse por todos os ouvidos. Isto é ato comunitário, isto é ouvir comunitariamente a palavra de Deus. Mas se um fala e cada um lê no texto a mesma palavra, fazendo leitura paralela, isto não é comunidade, isto não é ato comunidade. Cada um está realizando um ato individual. Neste caso, os folhetos não prestam, a meu ver, um bom serviço. A única palavra deveria ecoar por todos os ouvidos. Eu, como celebrante, nunca tomo comigo nem o lecionário, nem o folheto, mas estou atento aqui ao que o leitor está proferindo, porque ele profere palavra de Deus em primeiro lugar a mim também, como celebrante. Depois da liturgia da palavra, nós todos participamos do único sacrifício. E no seu único sacrifício, Cristo nos eleva diretamente ao Pai. E depois o recebemos neste único sacrifício, o mesmo pão, o mesmo corpo, o mesmo sangue se distribui a cada um de nós. E é comunitariamente que nós comungamos para formarmos em igreja um único corpo. Sim, neste único corpo existem membros diversos, existem membros que excedem outros membros. Aí sim, vale tudo aquilo que foi dito no passado. São todas estas pessoas que compreenderam a beleza e o top de uma vida cristã. Mas, repito uma vez mais, isto não é um encontro pessoal, individual, sozinho e desvinculado do resto. São membros que se sentem perfeitamente unidos a outros membros, são membros que quanto mais unidos a Deus, mais dispostos ao trabalho estão, mais dispostos à condivisão estão. Apenas são membros que brilham muito mais que outros membros que infelizmente não têm estas preocupações
ou estes desejos que eu, de maneira muito simples, estou querendo transmitir aos meus irmãos e às minhas irmãs neste retiro que, uma vez mais, através das câmaras de televisão da Rede Vida, me fazem chegar aos lares e, sobretudo, às mentes e aos corações. Estamos no momento de encerrar mais esta palestra, mais esta meditação. Todo o fervor conseguido por graça de Deus seja vivido na comunhão da igreja. E se recorde cada um que quanto mais unido estiver a Deus, tanto mais serviçal e unido estará também com os seus irmãos. Sabem quem é, depois de Deus, a pessoa mais unida a nós? A Virgem Maria. Por quê? Porque é a criatura mais unida a Deus. E o fato de Nossa Senhora estar plenamente unida a Deus a leva muito mais do que os outros, muito mais do que as pessoas que nos querem bem, já neste mundo, a querer-nos um bem imenso. Por quê? Porque a caridade recebida de Deus, o amor recebido de Deus é exigente. O amor recebido de Deus exige ser comunicado aos demais. Nossa Senhora, a Virgem Maria, nos faz isto. E assim ela está presente mais do que todos na vida de cada um de nós. Procuremos imitá-la também. Quanto mais perto de Deus, mais serviçais, mais perto, mais afáveis, mais delicados, mais prestimosos nós estaremos com relação aos nossos irmãos. Não existe apenas a pastoral do serviço, do trabalho, da atividade. Existe também a pastoral da oração. A pastoral da oração silenciosa, quando nós dobramos os joelhos e pedimos a Deus que, depois de plantar e regar, a exemplo de Paulo e Apolo, que dê um incremento a tudo aquilo que foi feito por nós, porque a nossa atividade sem Deus seria absolutamente infrutífera. Levem a sério a pastoral da oração por todos os membros da igreja. E para que Deus suscite em muitos outros corações o mesmo desejo que está suscitando, assim espero, naqueles que estão me ouvindo e recebendo com amor alguma das minhas palavras que muito simplesmente, muito humildemente tento transmitir a todos os retirantes. Termina-se mais uma meditação, entreguem-se à oração e cada um se pergunte se a proximidade com Deus o leva e de que modo a uma proximidade maior com os irmãos